Gostou, né? Hoje, nesse episódio, a gente vai aprender a diferença desses três camaradas aqui, ó. O pneu de rua, o semi-slick e o slick. Tô aqui com o Igor Cruz. Ele vai mostrar pra gente a diferença e a eficiência de cada um deles. Então já deixa seu like no vídeo, curta e compartilha, solta o seu comentário, tire sua dúvida também nos comentários do vídeo que o Igor e a gente vai procurar responder. E curta também os outros vídeos das nossas playlists, vlog do DR, o Spec Lap e o resumo dos outros eventos. Fala pessoas, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a diferença dos três pneus que a gente costuma utilizar nos nossos carros na pista. Tô aqui com o Igor Cruz, ele vai mostrar pra gente a diferença do radial, do semi-slick e do slick. Igor, despegue o seu conhecimento aí pra gente saber o que cada um desses itens faz com a gente na pista. Bom, já vou começar te corrigindo aqui. É um negócio que a gente vê o tempo todo o pessoal falando, que você falou, né? O radial, o semi-slick e o slick. Essa colocação ela tá errada por causa da seguinte coisa. O radial ele se refere ao tipo de construção da armação interna do pneu. O que é essa armação interna? Os arames. Todo mundo aqui, eu acho que já chegou no arame de um pneu, sabe que tem uns arames aqui dentro. O que é esse radial? O radial significa que os arames desse pneu eles estão posicionados aqui e aqui, ó, nessas duas direções. Na direção radial do pneu e na transversal dele aqui. Qual é o outro tipo de pneu que a gente tem? É o pneu diagonal. É a mesma coisa, ele vai ter esses mesmos arames, só que eles estão assim e assim. São os pneus mais antigos. Pararam de ser usados porque são pneus que eles dobram muito, não é uma estrutura tão forte. Então o que muda desse pneu para um semi-slick e para um de rua? Sendo que esses três aqui, por exemplo, são radiais. É o quão forte essa estrutura é. Logicamente, para um pneu de rua você preza um pouco de nível de conforto, então o pneu tem que ser um pouco mais mole. Um pneu de corrida ele já não pode dobrar tanto, a gente vai ver o porquê. Mas o fato dele não poder dobrar tanto, ele tem que ser um pouco mais rígido. Só que isso acaba com o conforto. Por isso que tem essa diferença entre eles. Mas os três aqui são pneus radiais. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo pneu de rua, pra gente entender o que a gente, entusiasta, procura num pneu. Certo. Todo mundo aqui eu acho que já entende, né? Questão de largura, perfil, tudo isso. Vamos deixar isso aí para outros canais. O que você tem que olhar num pneu quando você está procurando um pneu de performance, o pneu que você vai usar do seu carro na rua, ou também às vezes até ir para um hot lap ou para um track day. Primeira coisa, o pessoal fala muito sobre tread wear, tá aqui ó, tread wear, track, temperatura, esse tipo de coisa. Cara, tudo isso aqui quer dizer uma coisa, nada. Por quê? Resumindo uma história que é uma balela do caramba. Esse tread wear, traction e temperature, vem de uma legislação americana, que um órgão lá, ele preconiza isso, que todo pneu tem que ter isso, só que não existe uma regra para os testes. Então cada fabricante faz o seu teste do jeito que quer e classifica isso aqui do jeito que ele quer. Então um pneu com tread wear, por exemplo, esse aqui, 340, não quer dizer que ele vai durar mais do que um pneu com tread wear 200, assim como não quer dizer que ele vai durar menos que um pneu com tread wear 500. Isso aqui não quer dizer nada. Assim como, por exemplo, você pode pegar pneus de rua, que, por exemplo, ele tem esse tread wear de 340. Às vezes você pega um R888, ele também é 340. Só que esse pneu dura muito mais do que o R88. Então assim, infelizmente, isso aqui não quer dizer nada. Beleza. Até mesmo porque o que contabiliza também é o tipo de utilização. Como o cara anda, como o cara guia, né? E igual eu falei, como esses testes não tem muito parâmetro, a Toyo, por exemplo, pode pegar um R88, testar em condições de rua, sendo que você vai usar o seu pneu na pista. Então não vai adiantar nada. E aí eles fazem isso justamente para falar que o pneu dura mais, sendo que ele não dura aquilo tudo, a gente sabe que não. Então beleza. Agora que a gente sabe que isso aqui não serve para nada, como é que eu escolho meu pneu então? Primeira coisa que você pode olhar para te ajudar é o índice de carga do pneu. O índice de carga, sim, ele realmente tem alguma coisa a ver. O índice de carga, ele normalmente fica junto com a mesma informação aqui, ó, da pressão máxima, né, de inflamento. E aqui tem o peso que ele suporta. Isso aqui é interessante pra gente porque quanto mais peso esse pneu suporta, lembra que eu falei da estrutura? Mais rígida é essa estrutura. Então ele vai ser um pneu melhor na pista porque, ó, ele dobra menos essa lateral, essa carcaça aqui da lateral. Quando a gente pegar os outros pneus, a gente vai ver o tanto que é mais duro. Ó. Observem aqui, ó, o tanto que esse pneu dobra na lateral. Imagina agora numa curva que esse pneu tá apoiado pela roda aqui por dentro e vem a solicitação do asfalto. Ele faz literalmente isso aqui, ele dobra. E quanto mais esse pneu dobra, menos feedback você tem do carro. Porque você vira o volante,
a suspensão começa a rolar, esse pneu começa a dobrar, e até isso tudo chegar no estado estático, que a gente chama, né, que é o pneu dobrado, a suspensão apoiada, você não tá tendo feedback. Então assim, o seu carro se torna mais lento, por quê? Porque você tem que ser mais lento com ele, porque você não sabe o que está acontecendo. Então quanto mais dura for essa lateral desse pneu, melhor. E esse índice de carga, quanto maior ele, mais dura vai ser essa lateral para poder suportar essa carga. Bacana. Primeira informação que a gente consegue tirar de um pneu bom. Segunda informação, você vai olhar para a banda do seu pneu. Esse pneu, por exemplo, ele é um pneu direcional. Ele marca aqui, ó, outside, do lado de fora do carro, inside. Por quê? Observa como desse lado dele, os blocos são muito mais densos. Eles estão mais próximos e eles são blocos grandes. Porque quando o carro entrar na curva, ele vai apoiar. Ó, imagina, esse pneu aqui, o carro está apontando naquela direção. Ele entrou na curva, ele vai apoiar para esse lado. O lado do pneu que vai ser mais solicitado é esse aqui. Desse lado ele tem mais espaço justamente porque não vai ser tão solicitado. Todos esses blocos, assim como a lateral do pneu dobra, eles também dobram. Então quanto menor forem esses blocos, pensa comigo, é a mesma coisa eu ter meus dedos aqui. Eles são estreitos e grandes. Se eu fizer uma força aqui, ó, eles dobram mais. Se fosse uma coisa igual a minha mão, por exemplo, é uma coisa mais rígida. Então quanto maiores forem esses blocos e mais concentrados para a lateral externa do pneu, mais rígido esse pneu vai ser, mais feedback você tem e, consequentemente, mais tração. Tanto é que você pode prestar atenção, ó, pneu de rua, você tem bastante suco, logicamente, para escoar água. Isso aqui só serve para isso, escoar água. Mas quanto maiores são esses sucos e mais espaçados ficam esses blocos aqui, mais mole é esse pneu. Quando você parte com um pneu semi-slick, olha o tamanho dos blocos desse pneu e já dos dois lados. Ou seja, é um pneu que além de ter muito mais área de contato, ele é muito mais rígido. E observa como os sulcos desse pneu são mais rasos do que o do pneu de rua. Isso aqui não é para escoar água, isso aqui é para poder andar na rua. O fabricante que faz esse pneu aqui, ele não faz ele pensando, vamos fazer uns sulcos aqui para poder escoar uma aguinha. Isso aqui não vai escoar água. Logicamente, você tem exemplos como o Advan Neova, se eu não me engano o A058, ele escoa água pra caramba. Ele é um pneu relativamente bom na chuva. Mas um pneu igual esse aqui, ele não é nada bom de chuva. Ele só tem essas ranhuras para você poder usar ele na rua. Então, primeira coisa que você vai procurar no seu pneu de rua, um índice de carga alto e blocos grandes. Quando a gente vai pro semi-slick, já observem aqui, ó, o tanto que a lateral dele é mais dura. Eu tô fazendo muito mais força. E esse pneu não dobra. Justamente por causa daquilo que eu te falei. Isso é um pneu extremamente responsivo. Se você tem um carro com a suspensão mole, você ainda vai ter o problema de você virar, ele rolar e apoiar. Mas o pneu já vai estar dobrado o que ele tem que dobrar e acabou. Se é um carro com suspensão dura, você vira, ele vira. Ele aponta na mesma hora. Então assim, a principal diferença de um pneu semi-slick para o pneu de rua é, olha o tamanho dos blocos, olha o quanto são mais rasos os sulcos, justamente para o pneu ser mais rígido, e principalmente a estrutura da lateral dele é muito mais rígida para te dar resposta. Igão, você já mostrou pra gente a diferença entre o pneu de rua, que não é mais radial, né? Todos são radiais, e o semi-slick, que é um pneu mais esportivo, né? Só lembrando que você comentou sobre anteriormente, mas o na carreira, ele é um pneu diagonal, né? Correto. Aliás, ele é diagonal, ele não é o radial. Diagonal, exatamente. Ele não seria o radial, né? No caso dessas três opções nossas aqui. Por que o na carreira ele é diagonal? Que é um dos poucos exemplos hoje em dia que a gente tem diagonal. Ele é um pneu, principalmente o Aro 13, que eles desenvolveram para carro de fórmula. Lá na Argentina, principalmente, tanto a Turismo Nacional quanto os carros de fórmula, eles usam pneu 13. E os carros são muito leves. Então você pega um pneu que é muito duro para um carro muito leve, você não consegue dobrar esse pneu. Dobrar o pneu é ruim? Até certo ponto. Existe uma coisa chamada slip angle, que eu detalhei lá na coluna, né, a escrita, que é simplesmente o seguinte: o pneu ele tá colado no chão, na parte aqui da banda de rodagem, certo? E quando ele vem com esse esforço lateral que você vira ele dobra. E nessa que ele dobra, ele não tá apontando para onde você apontou ele. Ele sempre aponta um pouquinho menos, por causa do atrito com o chão. E isso é importante, principalmente na traseira do carro. É um esterçamento que você não esterça. O próprio pneu dobrando, ele esterça. Se o pneu é muito rígido e o carro é muito leve, você não tem isso. Então você acaba perdendo um pouco da característica do carro de rotacionar em torno do próprio eixo. Você perde um pouco de entrada de curva, você perde um pouco de meio de curva. O carro só fica um poupouco melhor na saída porque o pneu está apontando reto. Mas assim, é algo que você quer até certo ponto. Tem até uma história bacana, não sei se eu vou falar isso aqui, mas... Tem uma história bacana que o Barrichello ele fala que na época que ele estava correndo com o Schumacher na Ferrari, os pneus mais duros eram sempre do Schumacher, os pneus mais duros nesse sentido de slip angle. Ele contou isso no Acelerados.
porque o Schumacher gostava de um carro mais responsivo. Então ele virava o volante e o carro já apontava. E o Barrichello ficava com os pneus mais moles, que era o que você apontava, ele dava mais slip angle e aí ia. O Schumacher gostava do carro mais direto. Então assim, os na carreira eles são diagonais por isso. Só que eles desenvolveram uma tecnologia que mesmo o pneu sendo diagonal, a lateral dele é extremamente rígida. Extremamente. Tanto é que um dos pontos de venda dos pneus dele que eles falam é que você consegue usar o pneu na carreira com um camber 1,5. O pneu na carreira, eu comentei sobre ele porque é um pneu utilizado na maioria dos casos, né? Para nossa modalidade track day. Na maioria dos casos são carros de uso de rua. Sim. E aí o dono do carro não tem que trabalhar tanto a geometria do carro dele para ir para a pista, para sair da pista. Correto. Então ele monta o joguinho de roda dele na carreira, anda lá o evento com um meio de cambagem, que é uma cambagem que pode ser utilizada na rua, e depois monta o radial. Monta o pneu de rua dele, monta o pneu de rua dele e volta pra casa feliz. Exatamente, ele não precisa ficar mexendo demais no carro. Eles fizeram isso justamente pensando na galera de track day, uma lateral bem rígida pro pneu dobrar menos e precisar de menos câmbio. Sendo diagonal. Legal pra você continuar tendo slip angle. Legal pra caramba. Bom, então vamos lá agora pro tão sonhado slick. Primeira coisa que é um problemão no slick que ninguém leva em consideração. O que vai poder falar isso aí pra mim com mais clareza? Existe uma coisa nos pneus que a gente chama de heat cycle. Traduzindo para um bom português seria ciclo de aquecimento. O pneu de rua ele é feito para 100 mil, 80 mil heat cycles, ou seja, ele esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria e continua a mesma coisa. Slick não. Slick ele é feito para 2, 3 heat cycles. Então você esquentou o pneu uma vez, você já perdeu metade da vida dele só de ter esquentado. Ah, mas tem borracha, mas o pneu tá isso, sim. Só que ele já esquentou uma vez. Quando ele esquentar de novo, ele não vai ter a mesma dureza, ele não vai ter a mesma rigidez, ele não vai ter o mesmo slip angle, ele não se comporta da mesma forma. Isso é levado tão a sério que, por exemplo, Fórmula 1 tem um cara que é só responsável pelo aquecimento dos pneus. Eles têm um fornão deles lá. Então esse pneu, por exemplo, ele vai sair que hora? Ah, ele vai sair 11h45 no segundo treino pro Leclerc. Quando dá 11h35, o cara vai lá, coloca esse pneu no forno, para dar os 10 minutos de aquecimento, deu os 10 minutos, ele tira e vai direto pro carro. Por quê? Se ele coloca esse pneu nesse forno e tira, eles não usam mais. Por quê? Porque ele já deu um heat cycle no pneu, na hora que ele colocar no carro, se der um safety car na corrida, aquele pneu já não presta mais. Porque ele vai esfriar e na hora que ele esquentar de novo ele já não funciona. Olha o mercado no LX dos slick baixando preço. Vamos baixar o preço do slick aí, gente. Aí vem a pergunta também, né? Pô, mas se os caras levam isso tão a sério, o efeito é tão grande, quando você está comparando um carro de Fórmula 1 com um carro de Fórmula 1. Quando a gente está pegando os nossos carros de rua, isso aqui continua sendo muito melhor do que o semi-slick, para aplicação unicamente de pista, né, para virar a tempo, e muito melhor do que um pneu de rua, lógico. Ah, ele já perdeu propriedade, já isso, já aquilo, sim, só que ele ainda é um pneu mais rápido. Então quando a gente está falando de alta performance, o cara do seu lado vai estar com pneu 0, você com pneu com 3, 4, 5 heat cycle, aí você está em desvantagem. Agora, pô, é pro meu carro de rua, eu vou usar ali... Não importa, é um pneu que vira mais do que os outros. E a gente consegue barato, né? Então assim, é um pneu extremamente válido. Tem um lance, Igor, que a gente tem que... Eu, pelo menos, eu sempre uso esse fator como uma variável para saber se vai ser funcional ou não. Certo. O slick, ele tem mais área de contato. Correto? Para utilizar no uso de curva ou para tração, enquanto ele estiver na sua temperatura, ele é um pneu muito bom. Você me corrija se eu estiver errado, tá? A potência do carro e o slick são coisas que tem que andar em paralelo, certo? Me corrija se eu estiver errado. Até que momento que eu tenho no meu carro 1.6 16 original de fábrica, onde é que vai ser mais vantajoso eu tirar o pneu de rua para botar o slick? A área de contato não é maior, ela também não atrapalha no arrasto, na reta. Sim. E na aceleração? E onde é que eu consigo mensurar essa vantagem de partir de rua para ir pro slick? Olha, infelizmente, o que vai depender realmente é o tempo de pista. Porque assim, tem como a gente estudar isso, mas se a gente tiver dado anterior. Se eu virar para você e falar, não, faz isso que dá certo, não vai dar. Porque a gente pode estar falando, por exemplo, num pneu slick mais fino, um pneu de rua mais largo, um slick mais largo. Então assim, tudo isso vai influenciar. Qual a única coisa que não influencia? O tempo de pista. Então, é muito difícil falar isso, mas sim, pode acontecer. Tem muito carro que se você colocar um pneu slick, ele vai acabar sendo mais lento.
em Goiânia, por exemplo, uma reta muito grande. Eu tô tirando isso porque a gente teve exatamente esse feedback no último evento que nós tivemos, lá no Pista de Amigos, onde carros reclamavam que estavam chegando mais lento no final da reta. E no final de semana anterior a gente tinha acontecido a Porsche Cup. Então a Porsche usa os slicks, né? Então estava muito emborrachada a pista. Sim. E a maioria dos carros com cambagem, com caster, com tudo, com o slick acabava arrastando muito na reta. Correto. E aí eu mesmo perdi quilometragem, final de quilometragem, o colchão perdeu, muita gente reclamou. Sim. E engraçado que quem usava radial, aliás, desculpa, né? Quem usava de rua não sentiu tanto essa perda, né? E isso aí é muito difícil de mensurar. Então, igual eu te falei, tem que testar. Tem carro que vai se beneficiar do slick, tem circuito que você vai se beneficiar do slick, assim como tem carro que não vai se beneficiar e tem circuito que é melhor você usar um de rua. Ou seja, a vida automotiva é um teste forever, né? Porque às vezes a gente pensa, mas o cara tem o conhecimento, ele tá aí pra ensinar a gente e ele não sabe. Eu não sei porque eu não tenho dado. Tudo que eu sei, pra eu falar com propriedade de um carro, eu preciso ter dado anterior. É assim que a gente desenvolve um carro de pista. Você nunca vai botar um carro na pista e ele vai ser perfeito. A gente bota o carro na pista a primeira vez, normalmente ele é um lixo. Se a gente nunca andou naquela pista. Ou se a gente não tem, por exemplo, é um carro novo. O carro é um lixo. A gente vai desenvolvendo o carro com o tempo. Então, outra dica pro pessoal que tá montando carro de pista: seu carro não vai ser bom de primeira. Normal. Pelo contrário, ele vai ser horrível na primeira vez se você for andar. Você vai reclamar de tudo. E se você não tá reclamando, o placebo tá muito alto. Então assim, isso pode acontecer realmente. É algo que acontece. Então você tem que avaliar muito o tipo de pista, como que seu carro se comporta. Você tem que ter o dado do seu carro. Eu posso dizer que eu sou a prova viva disso, que eu usava R8817 20540 e eu passei para os 18, mas pensando do lado da economia, né, do custo. E quando eu coloquei os 18 no carro e fui para a mesma pista, eu esperava o carro apontando mais rápido, o carro, mais grip, no resumo. Sim. Eu não vi tanta diferença. Mas eu acredito que é mais por conta da qualidade dos pneus, que são os pneus velhos, né? Correto. Os pneus velhos que a gente usa. E o que me assustava bastante é essa questão da velocidade de reta. Eu perdi 7 km. Correto. Mas aí tem escalamento de câmbio, que aumentou a roda também. Sim. E isso vai ser conteúdo no futuro também. Isso vai ser conteúdo no futuro também. Enfim, a gente não consegue nesses episódios dizer para você o que você deve usar. Mas o que a gente está tentando passar para vocês aqui são as opções e como você vai testar esses itens para saber se vai ser eficiente para você ou não. Tudo se resume ao bom senso do cara que está tomando as escolhas. Então a gente está tentando passar para vocês da onde vem esse bom senso. É exatamente isso. E bom, pessoal, entrando só mais um pouquinho profundo aqui, que é um negócio que a gente vai precisar num próximo episódio, que é o segredo para você ter um carro mais rápido na pista. Assim, um dos segredos, né? Mas para mim é o que eu considero o principal. A gente pode dar uma olhada, um gráfico de carga vertical por força lateral de um pneu. Vocês podem prestar atenção aí, o que seria carga vertical? O peso do carro ali em cima. A gente sabe que o pneu funciona por atrito, certo? E assim, o atrito, ele aumenta à medida que eu coloco mais carga em cima desse pneu, correto? É o que vocês estão vendo aí no gráfico. Só que presta atenção que aqui no finalzinho, ó, esse gráfico ele dá uma caída. Ele diminui. O que isso quer dizer? Chega um ponto que eu começo a aumentar a carga vertical do meu pneu e ele começa a fazer o quê? Não ganhar tanto grip quanto aqui mais embaixo do gráfico, certo? E por que isso é tão importante? A gente vai falar daqui a pouco de transferência de carga. E quando a gente vai falando de transferência de carga, a gente leva muito esse fator do pneu, dessa queda do pneu em consideração. E para carros que começam a ter um pouquinho mais de aerodinâmica, também é bastante importante. Porque existe uma coisa chamada saturação do pneu. Os carros de time attack, você acompanha muito time attack lá na Austrália. Né? Austrália e Estados Unidos, fotos e tal. Tem muito carro lá que ele já está saturando os pneus. Que é onde você chega num ponto que o carro tem downforce, tem downforce, tem downforce, tem downforce, tem downforce e não ganha grip. Por quê? Porque você chega num ponto que essa curva fica reta. Você pode aumentar o que você quiser de carga vertical, né, que é o eixo aqui embaixo do gráfico, que ele não vai ganhar força lateral. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso para poder saber aproveitar nossos pneus. No episódio de transferência de carga vocês vão saber por que esse fator é tão importante e por que ele determina muito a performance do carro. Essa curva ela muda de inclinação de acordo com o pneu. Igual, por exemplo, o pneu slick, provavelmente a curva dele vai ser um pouco mais na vertical e depois cair. O pneu de rua ela é um pouco mais linear, porque isso também muda muito o feedback do cara que está atrás do volante. Mas ela também é bastante importante no que determina as acelerações do carro. Um carro de corrida ele é resumido pelas acelerações que ele consegue gerar, seja para frente, para trás ou para os lados. E chega um ponto que você consegue correlacionar o coeficiente de atrito do pneu direto com a força G. E essa queda nessa curva,
é justamente porque o coeficiente de atrito do pneu começa a cair à medida que essa carga vertical vem. Porque pensa comigo, a borracha, ela é mole, correto? Quanto mais força eu faço nela, mais ela se comprime. E uma das coisas que faz a borracha grudar muito no asfalto é justamente essa elasticidade dela. Quanto mais eu apertar ela, menos elasticidade ela vai ter. O pneu começa a ficar duro, e quanto mais carga, mais duro, chega um ponto que é como se eu tivesse uma madeira em cima do asfalto. Ele só escorrega. Famoso pneu de Velotrol. Famoso pneu de Velotrol. Então assim, muita gente até pensa... O famoso P6000. Tem muita gente que pensa que se a carga vertical ajuda o pneu a grudar, eu preciso de um carro mais pesado. A gente também vai provar que não. É bem lógico isso, né? Assim, se você já for pensar pro carro acelerar, quanto mais leve, melhor. Pro carro frear, quanto mais leve, melhor. A gente vai ver também que em curva, quanto mais leve, melhor, mesmo os pneus querendo mais carga vertical. Então como é que eu faço para aumentar essa carga vertical sem aumentar o peso do carro? Por que a Fórmula 1 tem tanta asa? Aí sim! E vocês vão aprender que aqueles carros de time attack na gringa eles podem ser o quão feios vocês quiserem, mas são muito eficientes. Eu acho lindo. É isso aí, turma. Encerrando o episódio dos pneus hoje, onde vocês aprenderam a diferença entre os pneus de rua, semi-slick e o slick. No próximo episódio vai ter mais conteúdo para vocês. Se inscreva no canal, se gostou do vídeo, dá aquele like e confira mais detalhes desse conteúdo na coluna Papo de Box no site do Distrito Racing, com esse link que está aqui embaixo. Se inscreve no canal, curta, compartilha e até o próximo episódio.